Vamos que vamos, pessoal! Gazeta Esportiva chegou! Vem com a gente para mais um programa. Dá um abraço, dá um abraço! Ai, que saudade que eu tava com vocês um dia e eu já tava morrendo de saudade. Mas bora junto porque hoje tem uma jornada de esporte, de opinião, de bom humor, tudo o que você precisa nesse começo de noite, pois é. E quem me faz companhia na bancada é o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa! E nosso grande repórter investigativo, Thiago Salazar. Fala, pessoal. É dia de trazer boa novidade sobre o Yuri Alberto no Corinthians. Tá pensando que só tem má notícia no Timão? Até que enfim, hein? Nada disso. Como que você falava que chovia Xuxa e caía um Pelé no Corinthians? Mas agora não. E o Alexandre Silvestre vai tranquilizar aqui a torcida daqui a pouquinho. Ele tá lá, ó, tá caçando pernilongo. Daqui a pouquinho também temos a volta aos trabalhos do Palmeiras com uma importante ausência. No São Paulo, a Marina Buffon vai explicar quem que está perto de retornar aos gramados. Claro que tem também seleção brasileira e muito mais. Mas antes, dicas. De volta, turminha. Começa aqui mandando os parabéns para Márcia Regina Saro, que é a nossa secretária no Departamento de Esportes da TV Gazeta, também no site Gazeta Esportiva, do jornal. Feliz aniversário, Marcinha! Um super beijo para você, minha querida. Beijo para mama, beijo para o Bruno, beijo para o paizão, para toda a família. Gente, você sabia que o maior evento de hipismo outdoor do Brasil está acontecendo aqui em São Paulo? Pois é, a Marina Buffon conta os detalhes para você. Olho na tela. O maior evento de hipismo do Brasil vai acontecer até o próximo domingo, dia 7 de setembro, aqui no Clube Hípico de Santo Amaro, localizado na zona sul de São Paulo. Esse é um concurso de salto internacional, tem as provas internacionais e provas nacionais. Sexta, sábado e domingo tem 3 pistas simultâneas. As 3 pistas vão ter prova ao mesmo tempo. As provas nesse final de semana, elas valem para o circuito nacional de hipismo, ela vale para o circuito internacional, que seleciona os cavaleiros da América Latina para a Copa do Mundo, e ela vale para o circuito Senior Top, né? Então, todos os cavaleiros importantes do Brasil estão aqui. A gente tem as provas em torno de uns 700 a 750 cavalos, são 550 de fora e mais uns 200 e pouco que estão estabulados no clube, então um público bom. Então isso aí é casa cheia, né? A gente pretende que esteja 3, 4 mil pessoas dentro do clube. E esse grande evento também vai celebrar os 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro, que hoje é um dos principais formadores de cavaleiros e amazonas do país. É uma data muito especial para a gente. O hipismo é uma categoria onde amazonas e cavaleiros competem no mesmo nível, na mesma prova, tanto na prova de 1 metro, enfim. E os profissionais, né, como eu sou profissional também, competem em igualdade, né? A entrada, para quem quiser vir assistir, também é franca. Não precisa ser sócio, não precisa ser do meio para poder viver um pouco do nosso esporte. Ai, meu animal preferido, cavalo, acho muito, muito lindo, legal, né? E hoje, às 9h30 da noite, a seleção brasileira enfrenta o Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do técnico Carlo Ancelotti? Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. O Brasil é o terceiro colocado das eliminatórias com 25 pontos. Já o Chile é o lanterninha com 10. Aliás, temos um chileno na nossa redação. Ele não quer que fale, mas temos um chileno na nossa redação e ele está muito ansioso para este jogo, Rafa. A dúvida dele é saber de quanto o Chile vai perder. É isso que eu ia falar. Ele está ansioso, mas ele está pessimista. Ele está ansioso pelo que tipo de placar que a seleção brasileira vai emplacar. Ô Salazar, eu vejo com bons olhos esse penúltimo jogo aí da seleção brasileira.
brigando por uma vaga que ele já conquistou na realidade para a Copa do Mundo, né? É o penúltimo jogo das eliminatórias. E o Ancelotti, recém-chegado, vai fazer as suas experiências. Tanto que até o Vini, que está suspenso, ficou de fora. Alguns jogadores que são cartas marcadas, né, que podem e vão estar no grupo, não foram convocados, e aí ele pode observar o João Pedro, que teve um ótimo Mundial pelo Chelsea, é um outro ataque com o Martinelli, o Estevão entre os titulares, o Casemiro continua sendo o suporte dele nesse meio campo, até no aspecto de relacionamento com os jogadores. Teve uma passagem no treinamento dessa semana, o Estevão acho que não entendeu aquilo que o Ancelotti falou, apesar de todo o esforço que o Ancelotti está fazendo para falar o português, está falando muito bem, mas às vezes na linguagem da bola não tem a compreensão. E aí o Casemiro foi lá e chamou o Estevão, né, para passar esse tipo de orientação. E dentro de campo é muito importante ter um jogador dessa qualidade e com essa habilidade. Então, vejo com bons olhos e acho que o Brasil hoje vai com tranquilidade com a seleção chilena. Eu gosto também. Eu também estou... A gente vai ter o palpitômetro aqui, eu estou bem otimista para esse jogo também. E eu gosto... Vamos pensar o seguinte, ele tem mais 3 convocações. Então, assim, ele tem pouco tempo para trabalhar com os jogadores. Ele já sabe, ele conhece melhor do que ninguém o Vinícius Júnior, por exemplo, o Rodrigo. 3 convocações e a Copa? É isso. Nossa. 3 convocações e a Copa. Então, assim, ele já conhece o Vinícius Júnior, já conhece o Rodrigo. E como ele falou do Neymar, ele falou que o Neymar é outro jogador que não precisa ser testado, todo mundo conhece o Neymar. Então, assim, esses jogadores só não irão para a Copa do Mundo se eles tiverem algum problema físico, não estiverem entregando tecnicamente o que se espera deles, como é o caso do Neymar, por exemplo. Agora, o João Pedro, como é que ele vai sair na referência do ataque da seleção brasileira? E o Estevão, será que ele está preparado para jogar? Então, eu gosto dessa ideia do Ancelotti, de olha aqui, os que eu já conheço eu não preciso, eu tenho pouco tempo, deixa eu ver os que eu não conheço e lá na frente eu monto a minha seleção para a Copa do Mundo. Então, eu concordo com a estratégia dele. Salazar, ele disse que ele, obviamente, quer conhecer o jogador dentro de campo, mas quer conhecer também o atleta no dia a dia. Isso. Ele falou que essa convocação é importante. E talvez, no meu pensamento, o mais importante desse início de trabalho do Ancelotti foi o fato de não ter convocado o Neymar. Por quê? Fosse talvez um técnico brasileiro com o Neymar em campo, mesmo não no condicionamento físico, muito dificilmente deixaria de levar o Neymar. Porque o Ancelotti, ele é maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. Sim. Isso é fundamental para que o trabalho possa seguir. E tem uma coisa, talvez os técnicos que passaram pela seleção tivessem medo de não convocar o Neymar, e o Ancelotti está mostrando que a não convocação dele gerou, entre aspas, apoio de muita gente. É verdade. Neymar não é mais uma unanimidade como era antigamente. Talvez ele queira até ter sentido isso. E o próprio Neymar pode, com essa não convocação, entender que vai ter que trabalhar realmente, vai ter que jogar mais para poder brigar. Aquela entrevista para a nossa pergunta, inclusive, que repercutiu até hoje, foi ele falando, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Talvez seja cair na fila, não, vai precisar. Tecnicamente não, mas fisicamente precisa. Sim. Bora conferir a nossa enquete do dia, então. Qual vai ser o resultado de Brasil e Chile? Vitória do Brasil, empate ou vitória do Chile? Para participar da enquete, site gazetesportiva.com. Vai lá, deixa o seu voto. Vamos para o palpitômetro? Será que o Garrafa e o Salazar estão com os palpites afiados para o jogo do Brasil? De novo. Não, eu vou começar. Porque senão... Essa estratégia dela é demais. O diretor falou não, que quem começa é o Garrafa. Então tá bom. Garrafa, Xerifão, Soldado Alves. Como a seleção brasileira está classificada, Michele, hoje vamos com a borra. O que é? Opa, o Chile querendo assustar. Não, mas não deu nada, não. Opa! 2-0 já no primeiro tempo. De quem? Brasil, 2-0, mais 3-0 Brasil. Segundo a nossa borra aqui. 3-0 Brasil, hein? Quase que a gente foi no mesmo. E aí, Salazar? Sou eu? É. Só quero ver. Se você falou esse placar, eu desisto. 4-0 pro Brasil. Nossa Senhora! Duvido que você tenha falado 4-0. Não falei, meu palpite. Vai mudar até você. 1-0 Brasil. Que isso, você tá econômica hoje? Isso. Você meteu pressão nela, Salazar. 1-0 Brasil. Não, já tinha falado. Que fiquei com medo aqui. 4-0 fora o show. Quer mudar, Michele? Quer mudar? 1-0 e tá bom. Como disse o próprio nosso chileno, essa talvez seja a pior seleção do Chile da história. Se não fizer uma goleada, eu acho que vai ser um vexame pro Brasil. Tem que ser uma goleada, mas eu não sei. Eu não vi nada de muito sensacional antes, então não espero nada sensacional agora. Tô com a expectativa lá embaixo com a seleção. Gazeta Esportiva segue agora para o Parque São Jorge, onde está o repórter Alexandre Silvestre. Royal Silver, tem boa notícia aí? É isso, Silver? Conta.
Vou encher a boca para falar da volta do Yuri Alberto. Michele Janela, tudo bem, pessoal, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes? O Yuri Alberto conseguiu uma recuperação incrível. A previsão não oficial do Corinthians, que não passa esse tipo de detalhe médico pra gente mais, só que a previsão normal para uma operação de hérnia inguinal, que no popular é um caroço na virilha, seria para ele voltar a treinar normal, talvez mais de um mês, eventualmente 2 meses. E ele volta com 3 semanas da cirurgia. Foi liberado pelo departamento médico já na semana passada, fez a transição e iniciou esta semana já treinando normalmente. Já vinha treinando bem, metendo até gol em treino do Corinthians antes do derby, por exemplo. Então, Yuri Alberto, eu não posso garantir que ele vai jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense na Neoquímica, vale a vaga na semifinal da Copa do Brasil, porque ainda não é oficial, mas ele está treinando sem restrições, então acredito que ele vai entrar no time sim. Aí quem sai? O Guinegão? Dá para jogar os dois? Outro que está voltando, o Mateuzinho, lateral direito, poupado contra o Palmeiras no derby pelo Campeonato Brasileiro, com desconforto muscular, uma espécie de edema na coxa, também foi liberado junto com o Yuri Alberto. Como ele foi poupado, acho que nesse caso aí dá para cravar Mateuzinho de volta à lateral direita. Quem está fora com certeza é o Carrilho, aí não tem jeito, operou o tornozelo, os ligamentos, precisa de mais tempo, talvez nem jogue mais em 2025. E tem ainda uma dúvida, eu vou colocar como dúvida, o Ranieri. Ele teve uma lesão no posterior da coxa, Corinthians não falou que grau foi a lesão do Ranieri, então prefiro ser conservador e deixá-lo como dúvida para quarta-feira. Mas o Yuri tem tudo para voltar, Michele. Já já eu volto para falar de mais Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, toda a logística para o Timão ter de volta 5 jogadores que estão à disposição das seleções na data FIFA, inclusive o Memphis Depay, que deu assistência hoje. Que maravilha! Vamos comentar então sobre o Ranieri, sobre a super recuperação do Yuri Alberto. Também Yuri Alberto tem Super Yuri. Você nunca teve 24 anos? Quase, sim. Um pouquinho mais só. Então. Eu tive durante um ano eu tive. Durante um ano, Você recupera eu sei rápido bem o que é mesmo. 24 anos durante um ano. 24 anos. Cara, é impressionante mesmo, porque não é a primeira vez. Se eu não estiver enganado, já é a 3ª lesão dele no Corinthians que ele se recupera antes do tempo. Aquilo da lombar que ele teve. Então, ele teve o também. negócio da lombar, a microcirurgia que ele fez, ele já teve um probleminha também no ombro, se eu não estiver enganado. Enfim, eu não lembro também agora exatamente, mas enfim, ele sempre se recuperou antes do tempo, é um cara que o pessoal fala lá no Corinthians, atleticamente, ele tá muito à frente mesmo dos outros. Cara, agora sim, Garrafa, vou falar uma coisa pra você. Muito se comenta sobre o trio Jim, né? O Garro, o Yuri e o Memphis, certo? Concorda comigo que pode estar surgindo um quarteto no Corinthians? Porque nos próximos jogos, com o Yuri de volta, a gente pode ter Garro, Memphis, Yuri e Guinegão. Jing. Jing é foda. Se tá indo nessa linha. Mas você não vai falando sério. Mas não tenha dúvida. Será que não dá pra jogar o Memphis passinho pra trás, eu Yuri vejo. com o Guinegão e montar esse quarteto? Eu vejo muito dessa forma. É difícil tirar o Guinegão agora. Não, lógico, você pode dar moral pro menino. E quando você tem de volta o Garro, o Memphis, o Yuri, a tendência de crescimento do futebol do Guinegão, ela é maior. Vai estar jogando lá dos caras bons, a bola vai vir mais redonda. Não é? Porque o que é, a gente fala assim, pra garotada entrar no time do Palmeiras é mais tranquilo, o time tá ajeitado, entra com as feras. O complicado é que o Guinegão vinha fazendo, tendo que entrar sem as principais estrelas, né, para resolver. Então, com esses 3 jogadores, que são peças fundamentais, o Guinegão tem a crescer. Imagino que o Dorival vá nessa linha. É que aí tem que tirar alguém do meio de campo. Mas você vai pensar, até com o Atlético Paranaense, eu acho que até o adversário facilita isso. O Atlético está focado na Série B do campeonato. Sim, já né? perdeu o primeiro jogo. Já perdeu o primeiro jogo. O Corinthians tem que ver também se o Memphis vai chegar a tempo, ou se o Silvestre vai explicar. Essa é uma escalação que eu acho que a gente pode ter uma alternativa ou outra, mas, por exemplo, na sequência do Campeonato Brasileiro é contra o Fluminense fora. Em tese, agora eu vou escalar. E eu não sei não, eu acho que o Dorival tem que pensar nesse quarteto. Sim, eu acho que Eu acho que, de repente, abrir mão de algum meio agora, do jeito que andava o Corinthians, agora tendo alternativas
tendo alternativas para se mudar a forma de jogar, não é problema, é solução. É algo bom para o Dorival. Muito bom. É algo bom. Que dúvida boa que ele vai ter. Quanto ao Yuri Alberto, se a gente não conhecesse o quanto ele é atleta dedicado, né? Como o Salazar citou aqui, ele é algo a ser estudado pela medicina esportiva. Ai, mas será que é bom porque ele voltar? porque ele rompe praticamente todas as expectativas, né? E isso é muito positivo. E fica aqui a nossa torcida para o Yuri, para que realmente agora ele siga sem contusões, sem lesões, porque era para ele, inclusive, estar nesse grupo com o Ancelotti. Mas tem ainda a Copa do Mundo chegando, né? A chance era grande, se mantivesse aquela pegada, a chance ia ser grande. Bom, data FIFA está sendo importante, né, para o São Paulo recuperar jogadores que estavam lesionados. Marina Buffon vai contar pra gente quem que vai reforçar o time do técnico Hernan Crespo. Boa noite, Mar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quinta-feira. Pois é, né? Estou aqui em frente ao estádio do Morumbi, está aqui ao meu fundo, o imponente estádio do São Paulo Futebol Clube, que joga aqui mesmo dia 14 de setembro. Então são quase 2 semanas aí para o time treinar e recuperar seus atletas, como você falou. A gente sabe que o departamento médico está lotado ainda, mas temos boas notícias, porque ontem o time se reapresentou lá no CT da Barra Funda. Então ontem e hoje já houve treinos por lá, comandados pelo técnico Hernan Crespo, e a gente pôde ver que o Arboleda, por exemplo, já está na fase final da sua transição, fez quase todo o treinamento junto com os colegas ali, fez alguns trabalhos individualizados, é verdade, mas já está praticamente aí voltando 100% a esse time do São Paulo. Pode ser que no dia 14 ele já esteja à disposição para jogar contra o Botafogo pelo Brasileirão aqui no estádio do Morumbi. Outras boas notícias são que o Oscar, por exemplo, e também o Marcos Antônio já correram ali no gramado também, fizeram trabalhos individualizados lá dentro, no refis e tudo mais, mas já foram para o gramado. A gente tem aí imagens, né, deles correndo ali no CT da Barra Funda. Também correram Caleri, que ainda está se recuperando da cirurgia no joelho, também o Hugo, volante, também correndo ali no CT. Então são atletas que estão em diferentes níveis de recuperação, mas já mostram aí que estão, né, caminhando para em breve estarem de volta aí. Claro, o Caleri ainda não, mas o Marcos Antônio espera-se que ele esteja à disposição do Crespo para a partida contra a LDU. A André Silva e Lucas, o Lucas que fez uma artroscopia recentemente, né, no joelho, por conta de todo aquele problema que ele tem, ficaram na parte interna, ainda estão aí resolvendo as situações das suas lesões. Outra boa notícia é que o Rigoni, Emiliano Rigoni, ontem apareceu no boletim informativo diário da CBF, já está regularizado, portanto, e hoje desembarcou no Brasil, já está aí... fez os exames no Hospital Albert Einstein e amanhã tudo indica que ele já vai se juntar aí ao técnico Hernan Crespo nesse reencontro com o Crespo no São Paulo, e também já vai estar junto com seus colegas para dar início à sua preparação também junto ao São Paulo. Tá certo, gente? Ontem também foi o dia que o Mailton, que é o lateral direito, também fez o seu primeiro treino ali junto com o elenco do São Paulo. Essas são as informações do Tricolor, que está se preparando então para esse compromisso. Mas antes de ir, gente, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do entorno, porque quem não vem aqui para o estádio Morumbi há um tempo, não deve ter visto ainda, mas aquela obra para a construção do piscinão, que acontece muito alagamento aqui na região do Morumbi, ainda está acontecendo. Isso aqui é bem em frente ao estádio, agora por conta do horário já está parada a obra, mas é uma obra que já está há bastante tempo por aqui, inclusive acaba até atrapalhando um pouco o trânsito, enfim, a mobilidade das pessoas por aqui. Mas é isso, tá certo, gente? Eu volto com vocês por aí. São muitas novidades boas, né, de jogadores que estão de fato saindo do departamento médico. Quem sabe vão ajudar aí o técnico Hernan Crespo nesse retorno do Brasileirão no dia 14. Beleza, Má. Bom, já eles comentam sobre o Rigoni, Mailton. Esse Rigoni, eu vou te falar, Sky não sei, treinando. eu estou vendo uma expectativa em cima do Rigoni, mas ele, né, esteve no São Paulo em 2021, fez ali uma boa apresentação pelo São Paulo. Teve um bom começo, né? Teve um bom começo e tudo mais, mas depois ele vai para o Austin, depois para o León, agora volta para o São Paulo com 32 anos. Sinceramente... Interrogação. Então é isso, não estou dizendo que ele não vai render no São Paulo, eu só acho que o pessoal às vezes cria uma expectativa... melhor esperar para ver como é que ele está, né? O pior é quando você fala em expectativa, é que a expectativa era da chegada do Marcos Leonardo.
né? Marcos Leonardo. Essa mudaria o clube de patamar, mas sinceramente... Mas aí São Paulo não ia fazer nada, Não, mas eu tô falando em relação ao torcedor, a expectativa era para Marcos Leonardo. Você sonha, como é que é? Sonha com a coisa, acorda Você sonha com o Marcos Leonardo e acorda com o Rigoni, mas faz parte. De qualquer forma, o Crespo vai ganhando peças e é fundamental. O nível do futebol brasileiro, Salazar, acaba abrindo possibilidades para essas situações. Agora, ontem, quarta-feira, para nós que trabalhamos com futebol, bate aquela depressão na data FIFA, não tem bola rolando, é verdade. quarta-feira e tal. Mas ela está sendo boa para os clubes recuperarem seus jogadores. Está sendo fundamental. Olha aí, esse boletim da Marina Oscar, agora. Caleri, Marcos Antônio. Se o São Paulo já está entregando algo legal, com a volta desses jogadores, a expectativa é ainda melhor, né? Então hoje a gente mata um pouco de saudade com a seleção brasileira. Domingo tem o Mesa Redonda, para a depressão não incorporar, porque não tem. E como é que vai estar o Mesa Redonda? Gente do céu. Gum. Tem o Gum e tem um convidado tão especial quanto o Gum, mas um grande amigo, né? Assim. Grande Marcos Canuto! Márcio Canuto. Márcio Canuto vai estar com a gente aqui. Ele vai estar esteve com a gente lá na prefeitura, não é? Recebendo fez prêmio uma festa da danada. Câmara. Teremos muitas histórias de bastidores com ele, com o Jacozinho. Isso aí. Márcio Canuto, vai arrasar. esse é lendário. E olha como são as coisas. Ele recentemente estava trabalhando num jogo na Neoquímica Arena. Isso é que ele era do carnaval, né? Todo mundo conhecia assim. De repente apareceu num jogo de futebol, quando ele apareceu lá, os repórteres que cobrem o dia a dia do clube, foram pra cima, né? Todos foram pra cima dele para tirar foto. E ele é super na gente porta boa. do estádio, do lado de fora do estádio. Ele Tinha é aquela ídolo. cena tão legal. Falei, como é que é? O Márcio Canuto, ele conseguiu viralizar um jogador do CSA. Não tinha internet ainda, logo início de carreira. Ele lá nas Alagoas, CSA das Alagoas, jogador chamado Jacozinho. E o Márcio Canuto, na sua característica, fazia reportagens muito diferentes para a TV Globo. E aí começou a engrenar o negócio nos grandes centros. E aí, por exemplo, a TV Globo de São Paulo e do Rio de Janeiro, então entrava lá, matéria de Flamengo, Vasco e Fluminense, tinha que ter a matéria do Márcio Canuto com o Jacozinho. Entrava aqui, Corinthians, São Paulo e Santos, mas tinha que ter. No Fantástico tinha. O Jacozinho, veja só, o Jacozinho chegou a parar na seleção brasileira. Ele participou do jogo de despedida do Zico, da volta do Zico à seleção, algo assim, com o Maradona em campo e o Jacozinho em campo. E o ele virou uma personalidade. Virou uma personalidade, era matéria do Fantástico. Já pôr ele no telefone. Já está marcado. O Jacozinho estará domingo no Mesa Redonda, juntamente com o Márcio Canuto, com o Gum e toda a nossa equipe. Enfim, o Mesa de domingo, como diz o Márcio, promete muito! Muito bom. A gente fala agora de um assunto de fora de campo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, suspendeu hoje o atacante Bruno Henrique do Flamengo por 12 jogos. O atleta foi a julgamento depois de ter sido acusado de tomar um cartão amarelo de propósito num jogo contra o Santos em 2023, o que teria beneficiado apostadores. O Bruno Henrique foi absolvido da denúncia de manipulação, mas foi condenado por 4-1 por atuar de forma contrária à ética desportiva. Além da suspensão, houve também a multa de R$60 mil. Cabe recurso da decisão do STJD. Me chama a atenção sobre esse caso assim, ele foi condenado por não ter ética desportiva, mas absolvido sobre manipulação. Então, o que ele fez? Então, eu também não entendi. O que ele fez que ou fere... ele fez ou não fez, né? Isso que fica estranho. Fere a ética esportiva, mas não é uma manipulação. O que ele fez que fere a ética esportiva e que não seja manipulação? Ele forçou um cartão e esse cartão gerou apostas que deram certo, tudo bem. Então, mas isso se fere à ética desportiva, aí 12 jogos é até, na minha opinião, é barato. Não, vou dar um exemplo para vocês. Isso muda a vida de pessoas. Jogadores que foram punidos pelo STJD por manipulações de resultados. Mas não é manipulações esportivas. Né? Então você tem o Nino Paraíba, 720 dias. Tá. O Igor Cariús, 360 dias. Brian Garcia, 360 dias. E o que eles fizeram no caso? Então, vários aqui, mas esses aqui foram punidos por manipulações esportivas. Mas tipo, o que é? Não foi é o caso do Bruno. Foi o pênalti, será? Cada um é uma coisa, mas todos por manipulação. O caso do Bruno, por que 12 jogos, é muito menos, porque o dele foi só ferir a ética esportiva. O que me chama a atenção, eu quero entender aí só pegando a sentença para ler inteira. O peso, né? E a medida. O que ele faz que fere a ética esportiva e não é manipulação? Não é...
isso aí, Eu queria entender se é sinceramente. porque ele é o Bruno Henrique. Então tem isso. Porque ele Porque, joga no assim, Flamengo. Ele joga no Flamengo e é o Bruno Henrique. Porque assim, como chamou outro rapaz que lá Nino pegou... Paraíba, Igor Cariús, Brian Então, Garcia, Diego Porfírio. O resumo da Tem que ver história... do que Aleph que- Manga. do O que Aleph que- Manga, que a gente entrevistou, deu 360 dias. Então, sabe? O resumo da se história- for por cartão também, tá errado, por exemplo. Ô, Michele, o resumo da história, Na na minha minha opinião, é que se realmente ficou constatado, né, que houve Alguma coisa houve. essa facilitação Então. para parentes e amigos fazerem as apostas, ficou de bom tamanho para o Bruno Henrique. Não, ficou muito Né? barato. 12 jogos, acho que ele ainda nem fica de fora de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ficou O muito Flamengo barato. tem mais do que 12 jogos a fazer no Campeonato Brasileiro. Então, enfim, o STJD definiu que o Bruno Henrique possa servir de exemplo, não pela punição, mas pela atitude, que esse tipo de atitude não pode acontecer em hipótese alguma. O Paquetá, na justiça lá na Europa, também acabou escapando, né? Não estamos aqui acusando ninguém, a gente está só lidando com os fatos, aquilo que foi noticiado. O Bruno Henrique recebeu esses 12 jogos, o Salazar enumerou outros atletas que foram punidos e o atleta precisa O atleta acabar com isso. ele precisa agora aprender, e eu acho que o atleta tem que buscar ajuda, literalmente, para entender como que ele tem que se comportar a partir de agora com esse movimento das bets, que ainda é um movimento recente. Porque, vamos dar um exemplo aqui, não estamos falando de manipulação. Eu sou amigo do Garrafa, sou jogador de futebol, e aí, Salazar, tal coisa, sei lá, amanhã eu vou dar uma porrada no fulano, quero nem saber se eu vou ser expulso. Aí o Garrafa pega essa informação, vou apostar aqui que o Salazar vai tomar um vermelho amanhã, porque eu sei que ele vai dar uma porrada no cara. Aí vaza o print disso, manipulação. Então assim, os jogadores agora eles vão ter que tomar cuidado com as conversas que eles têm com as pessoas no entorno deles. Saírem um pouco da bolha em que eles vivem. Exato. As notícias mais quentes para você. Fala, Mi! Beijo grande pra você, querido. Um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira lá na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, no CT, iniciando a preparação aí pro jogo contra o Internacional no próximo dia 13 de setembro, sem ser esse sábado agora. O outro, às 18 horas e mais 30 minutos, partida acontecendo no Allianz Parque. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras muito bem no Brasileirão, é o terceiro colocado com 43 pontos e tem um jogo a menos em relação ao líder Flamengo. Palmeiras que estava de folga, mas no treino de hoje, Andréas Pereira participou pela primeira vez da atividade com os demais companheiros. Chegou no Brasil recentemente, assinou o contrato com o Verdão até o final de 2028 e ontem, durante uma participação no nosso podcast Tá no Jogo, o técnico Rogério Micali, que foi treinador do Andréas Pereira na Seleção Brasileira Sub-20, lá na Copa do Mundo Sub-20 em 2015, contou aí uma curiosidade, uma passagem muito interessante que ele, Micali, viveu justamente com o Andréas Pereira. Vamos conferir aí. Estava treinando alguns escanteios e eu falei para ele, Andréas, Andréas, eu quero que você bata no primeiro pau. Aí ele falou, professor, você quer mais aberto ou mais fechado? Eu falei, bom, bate primeiro fechado. Aí ele foi lá com a perna esquerda, bateu fechado. Aí eu falei, pô, não é possível que, né? Eu falei, então tá, bate aberto agora pra mim. Pode pôr ali um pouquinho mais na marca do pé. Ele virou o corpo e foi com a direita e bateu lá no... Eu falei, não, tá ótimo pra mim. Passou no teste. Tá ótimo pra mim. Porque eu falei, pô, não é possível. Ele, né, assim, é ambidestro. É um cara que tem um recurso, uma técnica muito... Eu lembro dele exatamente desse detalhe. Tá, então a palavra do Rogério Micali aqui no Gazeta Esportiva e mais uma informação importante para você que está acompanhando o nosso programa e para vocês aí no estúdio poderem debater à vontade. O técnico Abel Ferreira segue de folga, não se reapresentou hoje na academia de futebol para comandar o treinamento do Verdão e agora fica a expectativa para a gente saber quando que ele retorna aos trabalhos aqui no Brasil, mais especificamente lá na Barra Funda. Tá certo, minha querida Michele Gianella? Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo e até uma próxima. Até, Zé. Não se reapresentou? Onde está? E a torcida sonhando, né? Com a volta do Abel o mais rápido possível. Ela não aconteceu, mas o Abel, ele tem carta branca lá da presidente, ele faz o que quer, faz a programação. Sabe o que eu acho curioso nisso? Não é a primeira vez. Nas outras em férias anteriores, não períodos de folga, mas em férias, o Abel costuma voltar após o elenco, né? Ele tem uns dias a mais. Eu sinceramente vejo problema também nenhum não, nisso. deixa ele. O que eu acho esquisito é ser dessa maneira.
Isso é informação de apuração do José Paes, grande José Paes. Foi lá, pegou a apuração, está trazendo informação aqui para vocês. Porque o Palmeiras não se manifestou e quando a nossa reportagem procurou o Palmeiras, ninguém soube dizer nada e também não confirmaram nada. Então, assim, isso é pra quê? Mas pra quê? A programação é dele. Ele tá suspenso. A programação é O dele. Silvério falou que ele tá suspenso do próximo jogo. Vai ver que ele vai emendar. Mas quem treina... trabalhar no treino, trabalhar, ele tem que tá suspenso do jogo. Agora, o Palmeiras faz o que quiser, mas agora a comunicação... Não teria problema nenhum de falar, olha assim, ó, o grupo se apresentou agora e o Abel se apresenta daqui a 3 dias, tá ligando uns dias a mais. Agora, isso à parte, qual o problema? O Andréas Pereira é uma baita contratação, né? Nossa Nossa senhora, jogador. O Abel, ele normalmente costuma, quando chega algum reforço, vamos dar um pouquinho de banco e tal, né? É dar a camisa de titular, se tem condição física, e põe pra jogar. Porque é contratação de altíssimo nível, vai mexer nesse meio campo do Palmeiras, nesse time do Palmeiras. Melhorou o time, saiu o Rios, virou um problema, perdeu o Rios e no fim trouxeram um cara melhor do que o Rios. E foi acho que 67 milhões de reais. A venda do Rios foi mais cara do que a compra do Foi bom até o preço do Andréas Pereira. Foi bom pra 62 milhões. Foi muito bom. Financeiramente, esportivamente. Que negócio bom. Cara, é assim, só para dar errado tem que ser uma coisa assim, completamente fora de contexto. A janela de transferências terminou na terça-feira e hoje a gente faz uma tier list com os reforços que chegaram a grandes clubes do Brasil. Então a gente vai escolher os melhores. Claro que não couberam todos os nomes, né? A nossa produção teve que fazer uma seleção para o quadro, então tem os escolhidos pela equipe. Olha só, Saul, Samuel Lino, Andréas Pereira, Carlos Miguel, Rafael Tolói, Emiliano Rigoni, Vitinho, Lautaro Dias, William Arão, Danilo, Arthur e o Robert Renan, tá? Então, quem chega para resolver... Quem briga por posição e quem chega para jogar. Então, assim, ó, quem chega para jogar, quem chega para resolver, quem briga por posição... Para resolver, briga por posição. Quem chega para resolver, quem briga por posição e quem vai só compor o elenco, ok? Faltou ali, eu não serve para nada, mas tudo bem. Que isso, agora é compor o elenco. Então, vamos começar? Ali, ó, Saul, o que vocês acham no Flamengo? Isso é para compor elenco para mim. Eu não acho. No time do Flamengo é para compor elenco. Como que é a outra alternativa? Chega para jogar, chega para resolver ou chega para compor o elenco? Jogar. Chega para jogar? A minha chega para jogar. Não. Jogar ou para resolver? Compor elenco, briga por posição ou resolver, gente. Não muda. Não, peraí, ó. É chega para jogar. Não, Michele. Chega para resolver. Põe na tela, gente. Põe na tela, diretor. Põe na tela. Chega para resolver. Briga posição. Briga por posição ou compõe elenco. Resolver. Pra mim, o Saul. Aqui comigo. Saul. Briga por posição. Pra mim, compõe elenco. Briga por posição. Pra você, compõe elenco. Pra mim... Ai, diretor. Ele é muito bom, gente. Veio do Atlético de Madrid, né? O cara é bom, Flamengo tem um timaço, compõe o elenco. Que ele naquele eu acho campo, que... A briga por posição. Briga por posição. Cara, porque ele vai... Eu ia pôr chega pra resolver. Ele tem grande chance de virar assim, titular. Mas compor o elenco, eu acredito que em algum momento ele pode se tornar... Compor o elenco é um do lateral esquerdo do Corinthians. Aquele compor o elenco. Samuel Lino, também do Flamengo. Esse chega pra resolver. Chega pra resolver pro Salazar e pra você, Garrafa. Pra resolver. Chega para resolver, então já ficou na prateleira do chega para resolver. Próximo, Andréas Pereira. Esse é para resolver. Acabamos de falar. Chega para jogar e resolver, certo? Opa. Todo mundo, concordamos aqui. Próximo, deixa eu ver quem que é. O Carlos Miguel, né? Carlos Miguel. Carlos Miguel, acho que... Peraí. Ó, Carlos Miguel no Palmeiras. Chega para resolver e jogar. Chega para jogar. Briga por posição, vai brigar com o Everton, ou ele vai compor o elenco. Não tem a opção. Chega para arrumar confusão? Calma. Chega para ganhar muito e ficar no banco? Tem essa? Agora, continuando, volta com o Carlos Miguel. E não tem a opção, chega para arrumar confusão? Carlos Miguel? Não, Garrafa. Mas ele saiu lá do Corinthians, arrumou uma confusão danada lá no Corinthians, hein? Ó, o Samuel Lino e o Samuel e o Andréas Pereira chegam pra resolver. Certo. O Saul tá brigando por posição, tá? E por enquanto, compor elenco é aquele ali, que não vai fazer
muita diferença. Não vai brigar pela titularidade. Mais ou menos. Vai jogar quando precisar. Carlos Miguel. E aí? Assim, só esse parênteses, né? Porque lá no Corinthians o Cássio muito saiu por causa do Carlos Miguel. A relação tinha azedado, a informação Era isso, que não se foi, falava Salazar? lá. Você tava lá cobrindo tudo. Agora, Quando ele saiu, o Cássio já tinha ido também. mas enfim. O Cássio falou que tava com depressão. Não, mas tava então, chateado. Foi quando- embora, o Carlos Miguel tinha problema de relacionamento É lá. isso, Mas isso que eu tô depois que o falando. Cássio foi embora, Mas- ele Aí também teve acabou. outros problemas lá isso. sem o Cássio. É isso que eu tô falando. Mas como não tem essa Bom, opção, e aí? ele briga por posição. É, Imagina que ele vai brigar por posição. Ainda não nessa temporada, mas eu acho que né, porque o Palmeiras, até o Palmeiras disse que só contrataria ele o ano que vem, mas por eu acho oportunidade que e tal. ele Então, chega pra Palmeiras contratou resolver quando com o Everton sair. Não, mas aí é 1 ano e meio falta aí pra isso, pô. Então ele briga por posição? Briga com Briga esse por salário posição. que o cara. Tem que brigar Com por essa posição. grana que o Palmeiras investiu, se for só pra compor elenco, não dá, né? Briga Então por briga posição. por posição. Briga por posição. Carlos Miguel briga por posição. Ó, por posição, Carlos Miguel. Não é pra brigar por outras coisas, É, não. bom avisar ele, Michele. Bom, agora, aí ó, no São Paulo, Rafael Tolói, o Bom Filho a Casa Torna. E aí, ele compõe elenco? Não, né? Eu Briga acho por que ele posição. briga por posição. Chega pra resolver. Chega pra resolver, eu tô lá, hein? Ele teve uma história, não resolver não. Acho que briga por posição por ali. posição. São Paulo tem bons zagueiros, Briga né? com quem? Briga com quem? Tem o Alan Franco, você tem o Arboleda, Então. você tem uns caras que já estão ali. Briga Assim, por posição, não sei se ele é muito melhor Salazar, do que os Salazar, outros. fosse ele talvez um pouco mais novo, chegaria para É, que já resolver tem o quê? pelo histórico 34, dele não é? e tal. 33, Mas não? como a gente sabe que não vai poder jogar todos os jogos, então ele vai brigar por E a gente não posição ali. sabe exatamente como ele tá agora, É tem que isso, esperar pra ver. Então, Vai brigar- nesse vai momento, brigar eu vou por briga por posição. posição. Briga por posição. Ok, Rafael Tolói. E agora, quem que é o próximo que nós colocamos aí? Rigoni, também do São Paulo. Cara, pra mim, compõe elenco. Eu também. O que você acha, Garrafa? O histórico dele é para compor elenco. Então, não é o Marcos Leonardo, né? Que seria pra jogar, né? Pra resolver. pra resolver. Então, compõe elenco. No Corinthians, Vitinho. Salazar? Compõe elenco. Tudo no Corinthians é para resolver, porque o que não falta no Corinthians são problemas. Então, chegou, tá resolvendo, entendeu? Tudo é para resolver, porque não tem jogador. O Vitinho, ele falou Mas que é que pra resolver, você tá partindo do princípio que ele vai ser titular. Não, você Mas vai então- sair, vai tirar quem Mas pra você, pôr o Vitinho? mas você entende, Exato. você entende o quê? Quando o Vitinho chegou, ele falou que precisava de pelo menos umas 4, 6, Mas 7 vai tirar semanas. o Memphis? Já colocaram. Vai tirar o Yuri? Não, vai tirar, mas você não tem esses caras. Então ele chega para resolver, do meu entendimento, um problemaço do Dorival, não ter peças. É um cara que vai chegar para ajudar a resolver, sim, mesmo não sendo titular, talvez. Mas você não pode, ó. Yuri Chega tá pra voltando- resolver o cara aqui, ó, tipo o Andréas. não, Chega o mas o titular e problema- vai Ele- resolver ele- o problema. ele vai- Ô, Salazar, o Vitinho que vai Vitinho é resolver titular, o eu problema sei do se vai Mas Corinthians. não dá ser. para se comparar nesse momento o elenco de Corinthians e de Palmeiras. Tudo que chega no Corinthians é O que para é resolver. pior pro Vitinho, porque isso, mesmo eu com sei, esse eu sei. elenco, mesmo com esse Compõe elenco, elenco, Pra diretor, mim, pra mim. chega pra pra mim, resolver, compor elenco porque também. qualquer um que chega no Corinthians vai ajudar o Dorival a resolver um monte de problemas. Bom, mas você perdeu. É compõe elenco. Pronto, próximo. Vamos ver como que tá, ó lá. O Saul tá... Não, é o Sa- Lino e o Andréas. Lino e o Andréas resolvem no, né? Isso, chegam pra resolver. Saul, Carlos Miguel e Tolói vão brigar por posição e compondo o elenco Vitinho e Rigoni. Isso aí, vamos lá. Tem mais gente. Tem mais? Quantos faltam? Faltam uns 3, acho. Vamos lá. Lautaro Dias do Santos. Dava pra fazer a mesma analogia que eu fiz com o Corinthians aí. Quem chega no Santos também ajuda bastante, né? Chega pra O resolver. Lautaro, Cara, eu Chegou acho que tanta ele gente chega no pra Santos. resolver. o Lautaro do LDU, nossa, chegaria pra resolver muito. Aí Eu acho que depois- chega pra resolver. O ataque do Santos são problemas. E eu vou manter, eu vou manter ser a titular. minha linha de raciocínio. No Santos também, tudo que chega é pra resolver. São muitos problemas Então lá. chega pra resolver. Pronto, eu nem preciso votar. Lautaro Dias chega pra resolver. Então tem 3 que estão chegando pra resolver. E o William Arão, ó, Briga por posição. grande Se nome. conseguir jogar, né? Chegou, jogou 1 minuto, se machucou, tá com edema e desde julho não entra em campo. Então, assim, um problema. Vai brigar por posição. Pra mim, briga por posição. Então, William Arão brigando por posição, hein? O que o tempo não faz. E o Danilo? Danilo? Botafogo. Ah, cara, eu acho que chega pra resolver. Ainda mais nesse momento do Botafogo atual, ele chega pra jogar. Botafogo já teve proposta pra vender ele, entendeu? Também agora. Não, ele chega, vai ser Vai resolver? titular e acho que ele vai dar uma arrumada. Com ele em campo, a chance desse meio campo ser arrumado é maior. Pra Bom, resolver. então chega pra resolver. Ok, eles concordaram, gente. Você vê? Pra terminar, o Arthur no Grêmio. Cara, ó, o Arthur,
tá jogando grande coisa. Só que o Grêmio tá tão mal que eu acho que ele chega para resolver. Se ele vai resolver, se você me perguntar, ele vai resolver? Não acho que ele vai resolver. Mas o Grêmio tá tão mal, que eu acho que ele vem com uma titularidade grande. Eu tenho que ser coerente com a minha análise. Eu falei lá no Corinthians que em meio a tantos problemas o Vitinho chegaria para resolver. É a mesma situação do Arthur. Em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, o Arthur, que não é aquele Arthur de quando saiu, pode chegar para resolver. E tem mais, quem mais tem? Agora para fechar, Robert Renan. E aí? Chega para resolver. Chega para resolver. A defesa do Vasco é muito ruim. O João Vitor estava sem titular lá até outro dia. O Robert Renan é melhor que ele. Tá na zona de rebaixamento o Vasco? Tava fora. Tá brigando ali. Tava fora. Ali embaixo, Tava né? fora. O Robert Renan, ele tá rendendo o que vocês esperavam? Não, assim? eu achava que o Robert Renan, nesse momento da carreira, já estaria melhor, né? Estaria num momento de carreira melhor do que ele está atualmente. Eu imaginava outra coisa para a carreira dele. Mas no Vasco, para mim, ele chega, igual a gente falou do André, chega, vai pro campo. Não tem muito... Também chega para resolver, Para Garrafa? resolver a fragilidade do Vasco, ele chega, tem bola para chegar. Vamos ver como ficou tudo? Vamos lá? Vamos ver? Olha lá, os jogadores que chegaram nessa janela de transferências, alguns, né, gente? Porque foram tem um monte de resolvendo o problema então, aí. Ó. Aqui, ó, chega para resolver. Vamos lá. Samuel Lino, Andreas Pereira, Lautaro Dias no Santos, o Danilo no Botafogo, o Arthur no Grêmio e o Robert Renan no Vasco. Se eles vão resolver outra coisa. Agora, se eles vão resolver, aí isso, a gente acha que eles vão resolver, né? Sim. Quem tá brigando por posição? O Saul, o Carlos Miguel brigando com o Everton, Rafael Tolói no São Paulo e o William Arão, ex-Flamengo, que tá lá no Santos, mas se machucou, quase não jogou. E compondo o elenco, só o Rigoni no São Paulo, então o pessoal aqui não está muito confiante no Rigoni não, e o Vitinho no Corinthians. Porque o Vitinho, cara, é Memphis, Yuri, Guinegão, Garro, você vai ter que tirar, não sei, eu acho que mas esse você momento... não tem sempre esses caras, né? É difícil, você não pode Deixa eu dar um recado rapidinho aqui para quem está em casa. Quem anunciou hoje a contratação do substituto do técnico Renato Paiva. O argentino Martim Palermo é o novo treinador do clube. É aquele Palermo mesmo, viu, gente? Que fez sucesso como atacante do Boca Juniors, da seleção argentina e que perdeu 3 pênaltis em um jogo na Copa América de 99 contra a Colômbia. Palermo. O contrato é só até o final do ano, é aquela missão bem clara, né? Salvar o Fortaleza do rebaixamento. O clube é o penúltimo colocado com 15 pontos. Vai resolver ou não vai, Salazar? Não acredito. Vai resolver ou não vai, Garrafa? Não, mas eu acho que ninguém resolveria. Não é questão de falar do Palermo. A situação do Fortaleza na tabela de classificação, para mim, ela é irreversível. Para mim, Sport Fortaleza não tem mais como escapar da zona do rebaixamento. Acrescento ao que disse o Salazar, o fato de quando você está numa situação dessa, você traz um técnico que desconhece o tipo de competição que a gente disputa. Que desconhece geograficamente o que é o país, não olhando o mapa, mas em termos de futebol. Você joga no calor do Nordeste, depois você vai jogar no mas ele é argentino, tá aqui, irmão. Não, você não conhece o que é um campeonato brasileiro, não conhece o que é o campeonato brasileiro. Mas e se ele já foi pro Nordeste? Não, pode ter ido, mas se for um projeto de, olha, se a gente cair, tudo bem, Palermo, mas você vai conhecer aqui, até o final do ano já. Aí, foi uma escolha equivocada. Na opinião do dirigente, o Palermo chega para resolver. Né? Mas para mim, não vai resolver. Veremos. Lamentavelmente, porque o que Fortaleza vinha fazendo nos últimos anos, esse ano... Pessoal, tá na hora da enquete. Qual que vai ser o resultado de Brasil e Chile? Vocês estão confiantes? Nossa seleção vai ganhar? Vai! 76% dos votos. E pro Salazar vai ser goleada 4-0. Pro Garrafa vai ser 2-0? 3-0. 3-0 e para mim 1-0 já tá bom. A gente fecha quinta-feira com o Silvestre lá no Parque São Jorge. Silver, tá tudo sob controle para o Timão trazer de volta os jogadores convocados? Logística de 5 jogadores convocados na data FIFA para muitos deles, talvez todos, ficarem à disposição do Dorival Júnior. Esquema especial com voo fretado, Corinthians está ajeitando só para o Hugo Souza. Memphis Depay, por exemplo, jogou hoje. A Holanda empatou com a Polônia 1-1, teve assistência do Memphis Depay no gol da Holanda. Aliás, o grupo ficou embolado em Holanda, Finlândia,
Polônia, todo mundo em primeiro com 7 pontos. O segundo jogo dessa perna das eliminatórias sul-americanas da Holanda é no domingo, dia 7. Então dá tempo tranquilo para o Memphis pegar o jatinho dele, voltar de boa, descansar, treinar e jogar na quarta, dia 10, Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Copa do Brasil. Romero e Félix Torres voltam em voo normal. Se enfrentam hoje, Paraguai e Equador, cada um de um lado. Na terça-feira, dia 9, eles jogam a segunda perna da data FIFA, das eliminatórias sul-americanas, e voltam meio que em cima da hora, é voo normal. De terça para quarta, o jogo do Corinthians devem ficar no banco, já são reservas, na verdade. O Martínez está suspenso hoje do jogo da Venezuela contra a Argentina fora de casa. A Argentina jogando em casa. O Martínez é titular, mas está suspenso. Está com a mão quebrada, deve jogar o segundo jogo, do dia 9. A Venezuela está viva ainda, pode beliscar uma vaguinha direta na Copa do Mundo ou disputar a repescagem. Como joga na terça-feira, Venezuela já é mais complicado para voltar, uma viagem mais longa, mesmo assim volta em voo normal. Acho difícil ele ser titular. Isso se jogar lá pela Venezuela, deve jogar com uma proteção esse jogo 2. E aí sim o Hugo Souza, vai ter um esqueminha especial para ele, voo fretado, desgaste da viagem, mas ele volta em voo fretado, chega aqui, descansa, vem direto da Bolívia, que é o segundo jogo do Brasil nas eliminatórias, na terça-feira, volta, chega de madrugada, alguma coisa assim, descansa e vai para o jogo na quarta à noite. Michele, beijão para você. Beijão, Silvestre, beijo grande para você. E aí, Garrafa? Não, eu tô com o Garrafa naquela primeira entrada. Não estou falando que o Corinthians tem que levar o jogo a sério, mas eu acho que esse só uma grande catástrofe tira a classificação do Corinthians. Classificação resolvida, o Corinthians tem time para botar em campo e fazer um jogo sério e seguro contra o Atlético Paranaense. Leva a sério. Não, levar a sério tem mas que levar. Mas não talvez, o Salazar talvez, que ele está dizendo, não cometer loucuras para não prejudicar a sequência da temporada. Exatamente. O elenco do Corinthians é curto. Tipo assim, vocês não colocariam o Yuri Alberto? Não, o Yuri pode colocar, o Yuri até lá vai estar só treinando. Mas agora, se alguém jogou um dia antes, pegou um voo, veio correndo, acho que cada caso tem que ser bem avaliado. Exato. Não é um jogo de um Corinthians e Palmeiras. Você não pode tirar o respeito, a importância do jogo. Mas é pensar na temporada pelo elenco reduzido que tem o Corinthians. Exato, o Corinthians não tomar alguns cuidados. Como ganhou o primeiro jogo por 1-0, vai jogar em casa, você não tem nenhuma necessidade de expor alguém, correr o risco de perder o jogador pelo resto da temporada. É isso. Bom, turma, siga o nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Estamos chegando ao final do programa, é fim de papo. Quero agradecer muito ao Garrafa, ao Salazar por estarem aqui com a gente. Na sequência do Gazeta Esportiva tem Jornal da Gazeta. Obrigado por ficar conosco aqui. E amanhã a gente te espera, sextou aqui no Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Combinado? A gente espera, tá? Beijos de luz. Tchau.